A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, nós estamos lendo o livro de Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vemos aqui uma pessoa que ele foi criado, ele nasceu num sistema religioso ortodoxo, o sistema religioso judaico, que Deus não implantou para o povo judeu. Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua lei, e Deus disse assim: misericórdia quero, e não sacrifício. Só que os líderes espirituais do judaísmo no Antigo Testamento fizeram da palavra de Deus e da sua função de levar a Deus para eles e trazer eles para Deus um sistema religioso. E Deus abominou o sistema religioso. E João Batista, que foi o precursor de Jesus, chamou esses que cuidavam das coisas espirituais no meio do judaísmo de raça de víboras, suas cobras, sua jararaca, sua sucuri, que engole o povo, que pica o povo, que envenena o povo com o ensinamento que Deus não mandou. Por isso que Jesus foi pregado na cruz, porque Jesus é Deus que deu a lei, que se vestiu de carne por meio de Maria. E ele veio expor para o sistema religioso toda a sua tradição, todo o seu equívoco, toda a sua manipulação, toda a sua corrupção. E Saulo, como a maioria de nós, nasceu num sistema religioso, sim. E ele aprendeu aquilo lá. E porque ele tinha um caráter de fidelidade, ele era fiel àquilo que ele cria. Por isso que Deus abençoa quando o coração da pessoa é puro. A coisa mais importante é nós vivermos a nossa vida com fidelidade em todas as coisas. Tudo que vamos fazer 100%. Mesmo que foi errado que a gente não está sabendo, faça 100%. Na hora que você descobrir que é errado, para, muda e não faça mais. E seja 100% do certo. E aqui nós estamos vendo o Saulo, um jovem brilhante, inteligente, esforçado, guerreiro. E ele cresceu aos pés de Gamaliel. Seria a universidade, o PhD da época era o Gamaliel. Foi Gamaliel que deu um conselho para os cabeça branca lá do sistema religioso judaico. Olha, deixa esse pessoal quieto, que é melhor, porque se for de Deus, ninguém vai impedir. E se não for, daqui a pouco acaba esse movimento aí. No comecinho, quando os discípulos começaram a pregar, Pedro, João, ele deu esse conselho para o Sinédrio, para o STF, entendeu? Muito bem. E Paulo, que foi criado assim, não conhecia o Senhor. Ele não tinha ouvido o Evangelho. Ele não entendia o Evangelho. Por isso ele perseguia as pessoas que se convertiam a Jesus Cristo. Eram chamados do caminho, os da seita. De quem? De Cristo. E eles perseguiam por quê? Porque Cristo veio para libertar as pessoas do sistema religioso. Então quem era do sistema religioso não queria perder as pessoas para serem livres e servirem a Deus. Isso incomodou o sistema religioso. E eles instigavam os seus líderes e os seus subordinados para matar, bater, prender e perseguir os cristãos. Isso não é diferente dos nossos dias. Qualquer país onde as pessoas não têm liberdade de adorar, de crer naquilo que quer, as pessoas são perseguidas e mortas. Tem muita gente no Brasil que defende o comunismo. Muda para lá, vai lá você viver lá embaixo daquele sistema. Por que você quer implantar aqui? Quando a gente não está gostando do ambiente de liberdade, a gente vai para a escravidão. Por que você quer fazer a escravidão vir para cá? O que esse rapaz fez? Pediu-lhe cartas para Damasco, ao sumo sacerdote, que era o líder do sistema religioso, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, da seita dos nazarenos, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Qual era o motivo da prisão? Ser um seguidor de Cristo, que o povo falava que era o seguidor da seita do Nazareno.
tanto bandido solto, não, assassino, criminoso, quer prender quem adora a Deus. Já imaginou isso? Mas isso tem nos nossos dias hoje. Quem que ela estava sendo usado pelo diabo, que estava usando o sistema religioso? Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor, uma luz do céu. Então, se é para prender quem segue Deus, ixi, tem carta branca, rapidinho. Hoje a gente vê STF, juízes, todo dia libertando por causa de grana, de propina, condenados, bandidos que roubou a nação inteira. Rouba, solta. Mas hoje, no Brasil, se fosse impedido as pessoas ter liberdade de adorar a Deus, eles iam passar a caneta para mandar prender e matar na mesma hora. Mas aconteceu que esse soldado romano, de nascimento, tá vendo? Sendo um judeu, Deus é luz e não há nele treva alguma jamais. Olha que maravilha, está escrito isso na palavra. Quem que apareceu para Saulo? Deus como luz. Um resplendor o cercou, uma luz do céu. Olha só, o que aconteceu com o intocável, com o todo-poderoso, com o imbatível, com o Superman, Saulo? O que aconteceu? E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, irmãos, que maravilha. Todos nós temos que ter essa experiência de Deus como luz brilhar para nós. Um dia ele brilhou para mim. Por que você nasceu? O que você está fazendo aí? Você nasceu para me receber. Você quer? Ó Senhor Jesus, entre dentro de mim. Nunca mais ele saiu, a luz brilhou dentro de mim. Eu tinha 12 anos de idade quando eu tive essa experiência. Olha, já estou com quase 100 anos. Pensou o cabelinho branquinho assim? É brincadeira. Estou com quase 60. Veja. Caiu por terra o Saulo. Não importa quão implacável você seja, quão ateu você seja. Fala para Deus, se ele é luz que brilhe para você, você vai ter essa experiência. Aí você não vai deixar de ser ateu porque alguém te induziu, porque Deus que criou você apareceu para você. E quando você vê, aí você crê, não é verdade? Qual o problema do ateu? É ver, então. Se você falar para Deus, Deus, se tu é luz, aparece para mim e brilha para mim igual brilhou para esse Saulo. Ele vai aparecer para você. Certa vez uma pessoa começou a conversar comigo pelo Skype, em outro país, claro que eu não sei quem é. E aí começamos a falar algumas coisas, fazer uma amizade, e ele falou que ele era ateu. E eu disse para ele assim, eu sou cristão. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, ele é o Espírito Santo é Deus, que está aqui em todo lugar. E aí, por esse motivo, ele começou a falar algumas coisas, né? E eu falei assim, eu estou respeitando você como ateu, você não quer me respeitar como cristão, por quê? Aí ele deu uma acalmada. Aí eu falei para ele assim, escuta, eu quero fazer uma sugestão para você. Onde você está nesse lugar, não sei onde que você está? Você está sozinho? Estou. Moro num apartamento. Falei, beleza. Já que você é ateu, você se ajoelha e fala pro nada, porque você não acredita. Experimenta fazer essa experiência e diga assim, Deus, eu não acredito em você, não acredito em nada. Mas se você existe, aparece para mim. Aí eu falei para ele assim, se ele não aparecer para você, continua sendo ateu. Mas se ele aparecer para você, creia em Deus. Aí desligou, me deletou do Skype. Então é tão simples essas coisas. Se Deus brilhar para nós, aquilo vai mudar a nossa vida. A menos que você queira continuar na cegueira. O que aconteceu com Saulo? Quando ouviu, Saulo, Saulo. Porque, mas Saulo estava perseguindo alguma luz do céu? Mais clara que o sol do meio-dia?
ele ficou meio amedrontado. Nossa, mas eu não estou perseguindo nenhuma luz, estou seguindo um bando de idiota aí, um bando de chamado crente, um povo fanático. Como que eu estou perseguindo essa luz? Saulo queria saber quem que estava conversando com ele, quem que era aquela luz. E ele disse: quem és, Senhor? Pronto. O Espírito Santo já tinha entrado dentro do Saulo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor é salvo. Saulo foi salvo. Só porque reconheceu que aquela luz era Deus, era o Senhor. E disse o Senhor, a luz, tá vendo? Então ele falou: quem és tu? O Senhor respondeu. Já não é a luz, o Senhor respondeu. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ninguém que invocar o nome do Senhor vai deixar de ser salvo. O que a luz respondeu? Eu sou Jesus. Ah, mas Jesus não é um homem, filho da Maria? Criado por José, marido da Maria? Ah, Jesus não era o carpinteiro? Pois é, ele é Deus. Aí você compreendeu que Deus, que é o Espírito, Criador dos céus e da terra, entrou dentro do ventre da Maria, nasceu, se autoconcebeu, viveu o viver humano, foi morto, ressuscitou, está em todo lugar e brilha para todas as pessoas como luz? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo deve ter ficado numa sinuca, né? Não estou perseguindo nenhum Jesus, velho. Ele já foi até enterrado, diz que ele ressuscitou, agora está aparecendo aqui como uma luz que ele ressuscitou mesmo. Paulo ganhou a visão, a revelação da igreja do corpo de Cristo. Ele viu que Jesus, que é Deus, estava dentro das pessoas que ele estava batendo, prendendo e levando para a cadeia. E matando, porque ele matou Estevão, ele foi um com a morte de Estevão. Lembra que as vestes dele ficou nos pés de Saulo? O que aconteceu com Saulo aqui? Quem és tu? Ele entendeu que Jesus estava dentro das pessoas, então ele ganhou a visão da igreja. Então, se eu perseguir as pessoas que têm Deus, eu estou perseguindo Deus? Exatamente. E se eu ajudar as pessoas que têm Deus? Já pensou? Você está ajudando Deus. Olha que Deus não precisa de ajuda de ninguém. Mas ele se permite ser ajudado dentro das pessoas que estão passando por provações que ele está permitindo para transformar cada um de nós. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, seus pecados estão tão grandes, não vai ser fácil se arrumar a sua situação, porque tudo que o homem semear, ele colhe. E eu estou aparecendo para você, estou salvando o teu espírito, e vou salvar o teu corpo na ressurreição, porque você vai morrer também. Mas agora você precisa ser salvo na alma. E ele, tremendo e atônito, não tem ninguém durão, né? Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o fortão, eu não tenho medo. Tem medo sim, todo mundo tem medo. Ele, tremendo e atônito, porque foi Deus que falou. Senhor, que queres que faça? Que posição maravilhosa, né? Submeteu-se a Deus. Então ele se converteu. Quando o Espírito entra dentro da pessoa, a pessoa se entrega e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou fazendo bastante coisa. Batendo, prendendo, perseguindo, ajudando a matar. Sou fanático, sou religioso, defendo a minha religião. Grande coisa, né? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Isso é seguir o Espírito Santo. Foi um homem que apareceu para ele? Não, foi uma luz. Quem era a luz? Era Deus. Agora, onde que Deus está falando? Dentro dele. Quem é esse Deus? É Jesus que ele estava perseguindo. É o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Não tem três. Um pai, um filho, outro que é Espírito, a força ativa. Mentira. Há um Deus, a Bíblia diz. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O negócio foi complicado, né?
porque ele estava com uma comitiva, ele estava liderando uma caravana, ele estava liderando um pelotão. Soldados falaram: o que será que está acontecendo, gente? Que assombração é essa que está falando com esse homem aí, ó? Senhor Jesus. E Saulo levantou-se da terra. Olha, quando Deus quer erguer uma pessoa, ninguém faz ele ficar deitado. E abrindo os olhos não via ninguém. Mas ele acabou de ver uma luz, como é que ficou cego? Pois é. Deus, ele quer nos fazer cegos para o mundo. Ele quer que nós só vejamos ele. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou cego. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu nem bebeu. Interessante, né? Por que não foi um dia só sem ver? Ou foi 10 dias sem ver? 3 dias. O Senhor queria mostrar para ele: Saulo, eu fiquei 3 dias no Hades, debaixo da terra. O meu corpo ficou ali no túmulo, na sepultura. Mas eu sou Deus, eu desci ao Hades, onde todas as pessoas que morrem vão, a alma vai. Eu fui lá pregar o evangelho para todas as pessoas que estavam lá no paraíso e no Seol, no inferno, a espíritos em prisões. Está escrito assim na palavra de Deus. Você precisa ter a mesma experiência que eu. Você tem que saber o que é morte. E você também tem que saber o que é ressurreição. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Morto não come e não bebe, né? Então Paulo também não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Na cidade de Damasco tinha um irmãozinho lá, Ananias. Na Bíblia é citado só essa vez, Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. Falou com Ananias, o irmãozinho, simples, olha lá. Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias não estava perseguindo ninguém, ele só servia a Deus. O Senhor falou com ele, falou: eis-me aqui. Será que você está falando isso para Deus hoje? Se você está ouvindo Deus falar com você, você está falando para ele: eis-me aqui, Senhor? Você vai continuar durão. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A melhor maneira de nós sermos curados da cegueira é orar a Deus. Não é você procurar um pastor, um apóstolo, um missionário, o homem de Deus, a mulher de Deus. Você está procurando as pessoas erradas. O padre, para confessar seus pecados, o papa, sua santidade, santidade de Deus. Todos nós somos pecadores, miseráveis. Olha o que o Senhor falou aqui. Ele está orando. A melhor maneira de nós sermos curados e ganharmos revelação é orar, falar com Deus. Igual eu falei para o ateu: se ele não aparecer para você, continua sendo ateu. Qual o problema? Eu falei, Deus não respondeu nada, não apareceu nenhuma luz para mim, nada, nem fiquei cego. E, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja que quando Saulo estava orando, o Senhor falou para ele: vou enviar um irmãozinho chamado Ananias. Ele vai impor as mãos sobre você, você vai ficar curado. Você vai enxergar de novo. Irmãos, percebeu que Saulo e o Ananias seguia quem? Jesus. Quem que falava para Ananias e para Saulo o que eles deveriam fazer? Jesus. E hoje, quem que manda você fazer as coisas espirituais da Bíblia? É Jesus? Ou são os homens piores que você? Então o negócio hoje está trocado. Se você quiser seguir o homem, você vai cair no buraco junto com ele. Mas se você quiser deixar de seguir o homem, você vai ser agraciado de ter Deus mesmo falando com você. Por isso que o Senhor falou que nós temos que seguir a unção. O que é a unção? A unção é o Espírito de Deus, que é de Jesus ressuscitado, dentro de nós, se movendo, vivendo conosco, falando conosco. Você falar com ele todo dia. Olha o que o Ananias, o irmãozinho, falou: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
Ele está aqui em Damasco para matar, para prender. Ele arrebentou com os irmãos lá em Jerusalém. Ananias tinha medo de Saulo. E aqui ele tem poder, ele veio com a carta da religião. Olha quantas cruzadas católicas matou milhares de pessoas com a carta que o líder Papa tinha dado. E pessoas são fanáticas desse sistema, e outros são fanáticos a outros sistemas. Pecado. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes. Você vê que não era da política, era da religião. Então a política e a religião andavam assim, ó, um apoiava o outro. Você quer matar? Pode matar. Olha, para prender a todos que invocavam o teu nome. Qual que era o crime das pessoas? Oh Senhor Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, oh Espírito Santo. Esse era o pecado. Por causa disso, invocava Deus, era preso. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Eu sei, Ananias, que você está com medo dele. Fica tranquilo. Eu já dei uma amolecida nele. Eu apareci para ele, ele está ceguinho. Não consegue enxergar nada. Fica tranquilo. Ele não vai nem ver você. Olha. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Você também é um escolhido. Ó, para os gentios, para todas as nações, para os judeus, para os reis. Então Deus falou assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, não importa a criatura, se é pequeno, se é grande, se é pobre, se é rico, se é forte, não importa, todos carecem da glória de Deus. E eu lhe mostrarei, eu vou mostrar para o Saulo quanto que ele deve padecer por causa do meu nome. Ananias obedeceu ao Senhor mesmo com medo. Então mesmo que a gente tiver medo e o Senhor falou com a gente, vamos fazer o que ele está pedindo. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olha, agora ele também é da turma que invocava, ele é da seita do Jesus Nazareno. Ô meu irmão, a paz do Senhor. Você também é dessa turma ou não? Ah, não, eu não sou crente. É porque você é religioso. Porque se você tem a vida de Deus, todos, não importa a religião, nós somos irmãos. É assim que está na palavra. Ou na Bíblia você já achou escrito Igreja Congregação Cristã do Brasil, você já achou? Igreja Católica, você já achou? Igreja Batista, Igreja Pentecostal, Igreja Deus é Amor. Não existe. Então se você está dentro de algum sistema e você não reconhece as pessoas que têm Deus como seus irmãos, você não viu nada ainda. Você está duro na tua religião, você precisa encontrar o Senhor para ele brilhar para você. Olha, todo esse que você rejeita, que tem o meu espírito, sou eu, é o teu povo. Irmão Saulo, amém, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Quem que contou para Ananias que ele tinha aparecido no caminho? Jesus teve comunhão com ele, explicou tudo para ele. Por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Para Deus não interessava o Saulo ser curado da cegueira. Interessava ele ser cheio do Espírito Santo. Que adianta você entender que a igreja são as pessoas e Deus só tem uma e ele é o pastor, e você está seco, vazio. Você não está cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, estar cheio é outra. Você beber um pouquinho de água é uma coisa, você está cheio de água é outra coisa. É o mesmo processo. É intensidade de comunhão, de leitura da palavra, de oração, você vai ficar cheio de Deus. Todo mundo que come cebola, doidada e alho fica cheirando alho, fedendo alho, do jeito que você queira. Eu gosto muito de cebola e alho. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Maravilhoso a gente ver o batismo aqui. O Ananias batizou Paulo para qual religião? Para nenhuma, porque não tinha. Nessa época aqui não existia o sistema religioso católico, surgiu no ano 300. E Saulo está vivendo aqui mais ou menos aí por volta do ano 40.
Cristo tinha acabado de morrer e ressuscitar. Ele morreu com 33 anos e meio, era o ano da era. Não tinha sistema religioso. O Ananias pregou, Saulo converteu, ele foi batizado. E ele passou a pertencer a qual denominação? Nenhuma, porque Deus não tem. Ele passou a pertencer a Cristo. Ele foi batizado como? Em nome de Jesus. Então ele é de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. De quem ele é? Do Pai, do Filho e do Espírito, que é Jesus. E hoje, quando as criancinhas que nem sabem de nada, que não existe na Bíblia nenhum caso de batismo de inocente infantil. Fala para quem não está sabendo de nada. Agora você é católico, apostólico, romano. Isso é uma aberração. Usurpar o batismo nas águas para a pessoa nem sabe de nada. A pessoa cresce com aquela tradição, igual o Saulo. Eu sou da igreja. Não existe essa igreja. Existe essa religião, esse sistema. Igreja não. Igreja são todos os irmãos. Mas nos sistemas evangélicos é diferente? Não. Quando eu criei no Senhor, que eu tinha 12 anos, porque eu vi o evangelho por meio de um grupo batista, amém? Foi falado para eu ser batizado, amém? Eu também, igual Paulo fez, eu também quero. E depois, agora você é membro da igreja batista tradicional. Onde está escrito isso na Bíblia? Então, a mesma indução que se faz para os recém-nascidos no catolicismo, se faz para os recém-convertidos no meio evangélico. Agora que você foi batizado, você é da nossa igreja. Mas que igreja? Você não tem igreja. Este é o fermento que o diabo colocou no mundo por meio das religiões para atrapalhar as pessoas serem servas fiéis a Deus. Depois, em vez de seguir a Deus, o Espírito Santo passa a seguir o líder daquela religião, idolatra aquela pessoa. Você quer ser liberto disso? Você ainda não foi batizado? Você creu? Você precisa ser batizado. Quem vai batizar você é aquele que já foi. E ele simplesmente é seu irmão, irmão Saulo. Não é pastor Saulo, é irmão Saulo. Apóstolo Paulo, não, é irmão Saulo. Tá vendo? Vamos falar para o Senhor brilhar como luz para nós? Papai, o Senhor é luz, e não há em ti treva alguma jamais. E nós vivemos, Senhor, num mundo de trevas, tenebroso, trevas intensas que até se apalpa. Quem pode nos livrar dessa situação? Graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Brilha, Senhor, na minha vida nesse dia, no meu coração, na minha mente. Me ensina a te obedecer como esses irmãos te obedeceram dentro de si, porque o Senhor é o Espírito em nós. Senhor, o teu povo, a tua igreja está presa, cativas em tantos agrilhões. O Senhor tem o poder de libertar. Coloca isso no coração dos teus filhos, Senhor, de serem libertos por ti. Ó Deus, nós te amamos e te adoramos. E nós te servimos em espírito e em verdade. Nós queremos praticar a tua palavra. Um só Deus. Senhor, nós não queremos cair no erro da idolatria. O Senhor disse para não fazer imagens. E o sistema religioso falou para fazer. E nós não vamos obedecer o sistema religioso. Nós vamos obedecer o Senhor. Nada vai tomar o teu lugar na nossa vida. Nos ilumina, Senhor. Nós queremos ser arrebatados vivos antes da grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vencedores e brilharmos nesse mundo tenebroso, porque o Senhor está dentro de nós. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Não se esqueça. Siga Ele dentro. Não estou escutando Ele falar comigo. Fala para Ele. Fala, Senhor, o Senhor não falou? O Paulo, com a Ananias, fala comigo. Se Ele falar com você, você não vai ter dúvida que Ele falou. E você não vai estar seguindo o homem. Você está seguindo Ele. Que Deus nos abençoe.
Glória a Deus.